Paz do Senhor. Paz do Senhor aos irmãos, servos do Deus vivo, nos quatro cantos da terra, nos quatro cantos do Brasil. A paz do Senhor. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos. Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor aos irmãos de Fortaleza. Glória a Deus. Continuando aqui, irmãos, que nessa meditação sobre as características dos falsos profetas, como os falsos profetas, eles andam, como eles vivem. Eles estão dentro das congregações. Os falsos profetas estão dentro das congregações, estão tentando destruir a igreja de Cristo. Os falsos profetas, eles são usados por Satanás. E você tem que entender isso, meu irmão. O Senhor Jesus nos preveniu sobre os falsos profetas. Porque assim como surgiu falsos profetas, surgirão falsos mestres, falsos pastores. Eu vou ler alguns versículos do texto de Jeremias, capítulo 23, do versículo 9 em diante. Eu vou saltear alguns versículos e nós vamos meditando, entendendo, tentando compreender o que a palavra de Deus fala, como é a característica do falso profeta. O falso profeta, quando você vai falar de santidade, de santificação, vai chamar os irmãos para se santificar, para os irmãos se arrepender, viver uma vida reta diante de Deus, ele fala, não, pai, isso é uma sentença muito pesada. Não é assim não, não é assim não, não é tudo isso não. Deus é misericórdia, Deus perdoa, não é assim não. Não é assim não, irmão, é muito pesado para a gente levar o evangelho desse jeito aí. Não, irmão, a gente tem que ser também flexível. É muito pesado essa sentença, assim como o irmão quer pregar. É assim que age o falso profeta. Porque diz que santidade é uma sentença pesada. Porque o falso profeta, ele quer viver de qualquer jeito dentro da igreja. E incentiva os irmãos a viver de qualquer jeito. Todo aquele que não luta contra o pecado é um falso profeta. Vou começar lendo aqui no versículo 9 do capítulo 23 de Jeremias. Vamos meditando aos poucos, ver o que é que diz a palavra de Deus, para que não venha o vídeo não venha ficar muito grande. No versículo 9, capítulo 23, versículo 9 de Jeremias. Deus, preste atenção, meu irmão. Deus diz isso para você. É Deus que está falando com você. A palavra de Deus. Jeremias, capítulo 23, versículo 9 em diante. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor, por causa das suas palavras, das suas santas palavras. No versículo 10 ele diz assim, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Versículo 11, pois estão contaminados, tanto o profeta como os sacerdotes. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. No versículo 14 ele diz, mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam, cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e como os moradores de Jerusalém, como Gomorra. Eles não só pecam, mas eles fortalecem aqueles que estão em pecado, com palavras vãs, dizendo que Deus é com aquelas pessoas que estão andando errados dentro da igreja. Essas pessoas que incentivam você a pecar dentro da congregação é um falso profeta. É a palavra de Deus que está dizendo isso. No versículo 15 ele diz, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, acerca dos profetas, eis que eu os alimentarei com absinto, e lhes darei de beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. No versículo 16 ele diz,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperança, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. No versículo 17, agora observe o que é que o Senhor pega e fala a respeito dos falsos profetas, que incentiva os irmãos a pecar. Essa pessoa que está incentivando você a pecar dentro da igreja. Dize continuamente aos que me desprezam. Quem despreza o Senhor está em pecado. Quem despreza o Senhor está adulterando, está roubando, está fornicando, está praticando todo tipo de sem-vergonhice. Está tomando droga, está traficando, está se prostituindo, seja lá o que for. Dize continuamente aos que me desprezam. O Senhor diz: paz. Paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz: não virá mal sobre vós. Deus é bom, Deus nos escolheu, irmão, vamos viver. Vamos, irmão, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus. E não manda o povo de Deus se consertar. Fica só enrolando o povo, só enrolando. E não manda o povo se consertar. Você que está nos 4 cantos do mundo, você está ouvindo essa palavra, Deus está falando com você. Mande o povo deixar o pecado, mande o povo se consertar com Deus, mande o povo se santificar, mande o povo buscar a presença de Deus, mande o povo se encher do Espírito Santo, mande o povo deixar o pecado. O falso profeta, ele não manda o povo de Deus deixar o pecado, fica só alimentando o povo com vãs filosofia. No versículo 21, Deus diz assim: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se estivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? O que é que Deus diz aqui? Se eles estivessem no conselho do Senhor, eles mandariam o povo deixar o pecado. Mas como eles não estavam no conselho do Senhor, como pode eles mandar o povo deixar o pecado? E Deus diz claro: não os mandei eu. Deus diz claro: eu não mandei eles falar a minha palavra. É por isso que eles ficam só enrolando no altar, só enrolando. É um falso profeta. O pastor que não manda você se converter, não manda você deixar o pecado, é um falso profeta. Aí ele diz aqui no versículo 28, o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. A palavra do Senhor destrói o pecado. A palavra de Deus esmaga o pecado. A palavra de Deus queima o pecado. Então, quando você dá a palavra de Deus e ela queimou o pecado, aquele pecado tem que parar na congregação. O falso profeta, ele não luta contra o pecado, porque ele não tem fogo. Ele não tem fogo. É um fogo falso. Portanto, eis que, no versículo 30, ele diz: portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um a seu irmão. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Pregam a própria palavra. Quando esses homens que se dizem ser de Deus e não manda você se converter, não manda você deixar o pecado, e ainda luta contra os que estão dentro da congregação, mandando os irmãos se santificar. Eles estão pregando a própria palavra dele, não é a palavra de Deus. E ficam dizendo: ele disse, Deus não disse. Veja o que é que Deus disse na palavra. Pegam alguns versículos onde Deus mostra que ele é benigno, que ele é bondoso, que ele é misericordioso,
e disturpam a palavra de Deus. E assim ficam enrolando os irmãos, para que os irmãos não deixem o pecado. No versículo 34, quanto ao profeta e ao sacerdote, e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei a sua casa. Antes direis cada um ao seu companheiro, e a cada um a seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Quando você vai falar de santidade para alguns irmãos que estão dentro da congregação, e eles pegam e dizem assim, não, eu acho que não é assim não, irmão. Eu acho que não é assim não é isso que Deus está querendo dizer, não. Eu acho, Deus está pouco ligando o que é que você acha. Você tem que perguntar o que é que Deus disse, o que o Senhor falou. Então é a palavra de Deus que prevalece. A sua palavra não interessa para Deus. A sua opinião não interessa para Deus. O que você acha não interessa para Deus. O que vale é a palavra do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se você for servo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você lê a palavra de Deus e vai praticar. Não interessa quem está do seu lado, nem na sua frente, nem do seu lado direito, nem do esquerdo, nem à frente ou atrás. Você tem que ser um servo de Deus, você tem que defender a palavra do Deus Todo-Poderoso. Agora, deixa eu ler aqui para vocês, para você ver o que é que ele diz assim, ó. No versículo 36 ele diz assim, mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Você não pode torcer a palavra de Deus. Se lá em Gênesis, Deus pegou e colocou Adão e Eva para fora do paraíso porque pecou, a palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele continua sendo Deus até hoje. Ele luta contra o pecado. Não existe amizade de pecado e Deus. Não existe. Aquele que se chegar a Deus estando em pecado, ele tem que se arrepender dos pecados dele. Tem que se arrepender. Tem que se converter. Tem que se tornar uma nova criatura. Agora veja o que é que Deus diz aqui em Jeremias, capítulo 17. Veja o que Deus diz em Jeremias, capítulo 17, contra os falsos profetas e aqueles que servem a Deus. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 ao versículo 11. Ele diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Deus Todo-Poderoso conhece teu coração, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso, ele conhece teu coração. E ele vai dar para você o que tem dentro do teu coração. Se tu estiver pensando em falar a palavra de Deus para as pessoas se converter, quanto mais tu falar de conversão, de arrependimento, Deus vai fazer tu se arrepender, porque ele vai esquadrinhar o teu coração. Mas se tu ficar com essa sem vergonhice dentro da igreja, querendo levar as irmãzinhas para os motel, ou praticando sem vergonhice dentro da congregação, Deus vai te dar a tua paga. Sabe por quê? Vamos ver o que é que ele fala agora no versículo 10 em diante. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você viu o que é que Deus vai fazer? Vou ler de novo, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus vai dar a você segundo o fruto das tuas ações. Tá aí dentro da igreja, com brincadeira, fazendo com que o servo de Deus peque. Fazendo com que o servo de Deus peque. A palavra de Deus diz
Quando eu peco, eu estou pecando contra mim. Quando eu peco, eu conheço a palavra de Deus. Quando eu peco, eu estou pecando contra mim. Quando eu conheço a palavra de Deus e eu faço o outro pecar, a palavra de Deus diz que Deus é vingador. Deus é vingador da palavra dele. Porque eu estou fazendo com que o santuário de Deus se destrua. E Deus, ele vai cuspir. Deus vai cuspir da boca dele todo crente que está dentro das congregações, fazendo o povo dele pecar. Deus vai cuspir todos esses crentes que está dentro da boca dele, todos esses crentes que estão dentro das congregações, fazendo o povo dele pecar, andando numa vida errada, e incentiva o povo de Deus a andar numa vida errada, ao invés de estar mandando o povo de Deus se santificar, andar numa vida reta diante de Deus. A nossa luta é contra o Satanás. O povo de Deus tem que entender, você tem um inimigo, meu irmão. Você tem um inimigo. Você tem que entender, você que está nos quatro cantos da terra. Você tem que entender, você que está nos quatro cantos do Brasil. Você que está aqui nos quatro cantos aqui de Fortaleza. Você tem que entender que você tem um inimigo. Seu inimigo é o Satanás. As Escrituras diz, se você for ler as Escrituras, você vai ver que Satanás, ele lutou pelo corpo de Moisés. E o anjo do Senhor disse, o Senhor te repreenda, Satanás. O corpo de Moisés. Por quê? Porque Satanás queria fazer uma imagem. É só você botar a cabeça para raciocinar. Se ele consegue pegar aquele corpo de Moisés e fazer uma imagem, ele ia tentar destruir o povo de Israel. E o anjo do Senhor disse, o Senhor te repreenda. Então, Satanás, ele fica todo o tempo dentro da congregação querendo distorcer a palavra de Deus. Você tem um inimigo, a sua luta é contra o Satanás. A sua luta é contra o Satanás e os demônios. E os demônios, e os Satanás, e os espíritos imundos, você tem que entender isso, meu irmão. Você que faz parte da igreja de Jesus Cristo, você que faz parte da igreja de Jesus Cristo, do Filho do Deus Todo-Poderoso, você tem que entender isso, você que está nos quatro cantos da terra, espalhado nesse mundo todo, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, seja lá onde for, na África, no Congo, seja lá onde for, na Alemanha, na Suécia, na África do Sul, aonde estiver chegando esse vídeo, você tem que entender, meu irmão, Deus está te avisando. Jesus está voltando e você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Você tem que estar fazendo a vontade da noiva. Você tem que estar preparado, você tem que estar fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. A noiva tem que estar pronta. O Espírito Santo está dizendo que a noiva tem que estar pronta, a noiva tem que estar se santificando. A noiva tem que estar lutando contra o pecado. Cheia do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, entenda isso. Você não faz parte da noiva. Você tem que pedir a Deus todos os dias. O Espírito Santo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, me dá o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, me dá o Espírito Santo, Senhor. Me sela, Deus Todo-Poderoso, com o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Você tem que implorar, meu irmão, o selo do Espírito Santo. Tem que implorar, implore a Deus, chore, se humilhe diante de Deus. Busque a presença de Deus, busque a face de Deus.
Leia a palavra de Deus e pratique. Você tem que praticar a palavra de Deus. Ore pelos irmãos da igreja. Vigie a sua vida. Vigie a sua vida. Jejum pela congregação, pelos irmãos. Você que está nesses 4 cantos do Brasil, seja lá o estado que for do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, seja lá onde for que você estiver, em Goiás, no Maranhão, ou na capital, em Recife, seja lá onde for, em Fortaleza, no estado ou na capital, onde você tiver uma igreja de Jesus Cristo, coloque sua vida em santidade, meu irmão. Coloque sua vida em santidade, não dê ouvido a falsos profetas, não, que ficam mentindo no altar para você viver de qualquer jeito. Não quer que você se santifique, não quer que você viva uma vida reta diante de Deus. O Espírito Santo está advertindo a igreja. Jesus Cristo está vindo, está chegando a hora de Jesus arrebatar a igreja. Quando o abominável da desolação se manifestar, a igreja vai ser tirada dessa terra, o Espírito Santo vai ser tirado dessa terra. Não se iluda com um falso profeta, não, que fica incentivando você só viver só em churrascaria, viver só em lanchonete, só em brincadeira e fica só brincando dentro da igreja, só brincando. Deus está te advertindo, meu irmão. Você que estiver vendo esses vídeos, conserte a sua vida com Deus. Chame a sua família para se santificar. Chame seus irmãos para se santificar. Você que é casado, chame a sua esposa. Você que é casada, chame seu marido para se santificar. Junte seus filhos. Se prepare. Vão para a presença de Deus. Chama o povo para se santificar. Chama o povo para ler e praticar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Se salve dessa geração perversa. Se salve dessa geração perversa. É o que a palavra do Senhor diz. E só tem uma forma de você se salvar dessa geração perversa. É você se enchendo do Espírito Santo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja no coração de todos. Reflita, meu irmão. Medite como é que você leva a sua vida. Um dia você vai comparecer diante de Deus. E o que é que você tem para dar para Ele? Em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.